Bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós estamos reunidas aqui hoje num café da manhã para poder falar sobre fé inabalável. E aí, quando a fé acaba, o que nós fazemos? Então, eu estou aqui com algumas amigas que estão me acompanhando no café da manhã, e aí eu vou deixar elas falarem um pouco sobre esse tema que é tão importante para nós. Quando fizer essa pergunta, já vem a questão de até onde vai a nossa fé, né? A fé é inabalável? Sim, ela é inabalável, mas o quanto nós estamos dispostos a viver essa fé de uma forma contínua e duradoura, né? Então é isso que eu acho que nós vamos entrar em questão para ver um pouquinho do que cada uma já passou, já vivenciou e compartilhar aqui. Alguém já viveu uma fé que abalou? Quem viveu, não? Luziane? Eu acho que a gente sempre vive um momento na nossa vida que a fé é abalada, né? Eu acho que fé inabalável é algo tão sublime que eu acho que para nós, ser humano, carne, que nós somos carne, é um pouquinho difícil a gente ter essa fé inabalável. Em certo momento da vida, ela vai ser abalada. Eu acho legal você dizer isso, porque a Bíblia, em nenhum momento, ela esconde dos nossos homens de fé, né? Ela Nossa não fé. esconde que alguns homens, na hora da pressão, eles caíram na fé. Sim. Eles perderam a fé. Pedro, quando ele entra ali caminhando sobre as águas, ele diz: Senhor, me dá uma palavra que eu vou até o Senhor. E quando ele olha para as circunstâncias, o vento, a água, ele afunda. Abalou ou não abalou a fé desse homem? Abalou, que levou ele a afundar. Afundar. Vocês já tiveram alguns momentos assim que a fé abalou? E tem uma coisa aí. O Senhor estava à frente dele e ele via. Ele foi debaixo de uma palavra. Ele foi debaixo de uma palavra e mesmo assim ele afundou. Então, assim, é desafiador, eu acho, né? É a gente, literalmente, num momento difícil que nós estamos na nossa vida, entregar, orar, pedir ao Senhor a direção, entregar o peso para o Senhor, né? Aquele fardo para Ele, e pedir a Ele que nos enviem pessoas que possam nos ajudar, né? E aqui, no nosso caso, uma sempre está disposta a ajudar a outra em oração, dando uma palavra de conforto, ajudando, porque realmente nesses momentos a nossa fé diminui. Não que a gente deixe de ter fé, mas ela diminui devido às circunstâncias. Ela é né? abalada, né? Ela é abalada. Ela é A abalada. palavra do Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, Sim. né? Porque é bom caminhar com um amigo, caminhar com alguém, porque no momento que você está fraco, que sua fé está sendo abalada, você tem um amigo para lhe sustentar, para lhe socorrer, né? Para lhe Então, o que a gente está apoiar. dizendo é que mesmo com uma palavra do Senhor, mesmo na presença do Senhor, a nossa fé pode abalar. A nossa fé. Pode. E é importante você frisar muito bem isso, né, Li? A nossa fé pode ser abalada, mas é bíblico. E a fé em si mesma é o que todos nós estamos falando. Ela por si só, porque vem do Senhor, ela é inabalável. Mas nós, como ser humano, Estamos em constante transformação. exatamente, sendo espírito, que habitamos dentro de um corpo, né, e temos uma alma, isso não tem, é algo que a gente vai passar. E o interessante é que muitas vezes essa fé, quando ela é inabalável, é o nosso medo, às vezes interno, com as nossas próprias provocações, dúvidas e o medo dos outros. Eu vou contar algo que aconteceu comigo no começo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma fé, me dá fé, Jesus. Trabalhe em mim a minha fé. Gente! Aí ele precisou mudar circunstâncias. Eu lembro quando ela passou por um ano que ela foi assim, espremida, moída demais. Aí ela dizia assim: nunca mais. E apesar, gente, e é incrível, porque apesar de que a fé é um do fruto do Espírito, nós, quando somos trabalhados em algo ou em algum atributo,
Gente, Só se prova a fé na pressão, né? exatamente. E foi isso que eu passei. Durante todo esse ano, foi isso que eu passei. O Senhor realmente me ensinou o que é ter fé. Tanto é que eu passava por situações e dizia assim, uau, meu Senhor, como que eu vou conseguir passar por isso? E quando eu contava o testemunho para outras pessoas, eu dizia, Vanessa, muitas delas até falavam assim, que às vezes aí até o boicote, né, que a gente passa pela gente e pelos outros. Para de falar dessa forma, porque às vezes vão achar que você é merecida demais para receber as coisas. E eu disse, uau. E teve um tempo que eu até me barrei por isso. De parar de compartilhar sobre o que Deus estava fazendo sobre a minha vida. E é incrível esse movimento. Quando você conta um testemunho, quando você conta algo que você foi trabalhado, as pessoas elas reagem como se, poxa, mas eu também passei por isso e não aconteceu a mesma coisa comigo. É verdade. Né? Mas, gente, isso não tira a soberania de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Até porque existem vários exemplos, e nós aqui como cristãs, não tem como a gente não citar, tem vários exemplos bíblicos que provam isso. Teve um homem que estava cego, doente. Eu falei que ela ia trazer. Eu falei, os discípulos estavam lá e disseram assim, Senhor, o que foi que aconteceu? Quem pecou? O pai, a mãe? Quem foi? Não foi ninguém. Foi para glorificar o meu nome. Ponto. Independente. Então, essa fé para ser inabalável no ser humano é algo que, quando a gente chegar na glória, a gente vai entender. É desafiador. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, assim, como você falou no início, é um constante crescimento. E ouvir a palavra de Deus. É um progresso. A fé, ela não vem assim do nada, né? A fé, ela é construída. Né? Ela é aprendida, vamos dizer assim. A fé é trabalhada, né? Trabalhada. Porque às vezes a gente fala assim, Deus aumenta a minha fé. Só que não peçam isso. Só que a palavra ensina é o seguinte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente pode ter fé numa coisa que a gente não conhece? Exatamente. Eu conheço que a American Airlines tem um piloto de avião que ele é top. Por isso eu vou pela American Airlines. Eu tenho fé de que aquele avião não vai cair porque ele vai saber pilotar. Se eu não conheço quem está pilotando o avião da minha vida, que é Deus, como é que eu vou ter fé nele? Exatamente. E o que eu acho mais interessante é que quando Jesus fala sobre fé, em 2 momentos da palavra, ele fala tanto em Marcos 11, 23, que ele fala, se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar. Duas coisas. Sem duvidar no coração e crendo que já recebeu, já era. Vai ser como se diz. E ele também fala do grão de mostarda. E muita gente fala assim, quando Jesus fala do grão de mostarda, muita gente acha que porque é pequenininho. Vocês já ouviram falar sobre a ideia do que é o grão de mostarda? A árvore que ela proporciona, né? Ele não manda você ter uma fé pequenininha do tamanho de... Porque o grão de mostarda é do tamanhozinho de um grão de arroz. Menor. É menor, né? O que ele fala, eu acho que são 2 milímetros. É bem miudinho. O que ele fala é que... 4 grãos de arroz, gente. É porque o que ele fala ali é que a gente tem que ter uma fé que ela seja tão forte, porque quando o grão de mostarda ele é colocado na terra e cresce aquela árvore, aquela árvore ela é muito resistente. Ela é muito resistente. Então ele fala de uma fé resistente. Agora, eu não sei vocês, vocês sabem, né? Porque vocês são minhas amigas. Eu passei por um tempo ano passado, né? Até dentro do meu casamento, né? Que é um casamento de 26 anos, que teve um momento de uma determinada situação que a minha fé abalou de uma tal maneira de dizer para minha amiga, a Letícia na época, e a Ana Paula. E eu disse para mim, amiga, a minha fé morreu para esse assunto. Eu estava tão desgastada de orar por um determinado assunto que eu falei, teve uma hora que eu falei assim, eu não quero nem mais orar sobre isso. Acho que eu cheguei a comentar com uma de vocês, não quero mais orar sobre isso. Já aconteceu isso com vocês? Tipo, a minha fé tá tão... Eu tô tão cansada. Eu não quero mais orar sobre isso. Há anos que a gente ora eu particularmente oro por determinados assuntos e tudo, e ano passa ano, e é nesse momento que a gente vê que o tempo não é o nosso. E aí que a fé e aí operante entra em ação. Exatamente. A fé operante. A fé operante vai entrar em ação. É você ter a certeza que aquilo vai acontecer porque aquilo é do Senhor. É vontade do Senhor. Mas vai ter o tempo certo. E às vezes a gente... Vê se vocês não pensam assim. Talvez você esteja em casa, esteja passando por um momento da tua vida que tua fé está abaladíssima.
E tá tudo bem, é humano, tá? Você vai ver muitos homens de fé, né? Que a fé falou, Senhor, não, eu não. Eu não. Ou então estava tão mal na alma que falou assim, olha, eu prefiro morrer. Mas me perdi o que eu ia falar. Vai falando aí, que eu esqueci. Então, Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueceu, mas no que você falou aí, essa questão de se você está passando por um momento desse, de que Esqueci acha o que eu que ia sua falar. fé morreu, que não tem mais, que não tem mais jeito e tudo, é nesse momento que você vai ter que procurar alguém para te suportar. Tenha sabedoria com quem você vai conversar. Exatamente. Aproveitando, se você não viu o nosso episódio de amigas cristãs, verdade. você precisa voltar lá e assistir. Exatamente. É verdade. Gente, e pegando esse gancho, né? Eu demorei 40 anos para casar. Eu precisava ter fé para acreditar que esse meu sonho seria realizado. Então, literalmente, o tempo não é nosso. Porque o Senhor sabe o momento certo de te entregar as bênçãos. Yes. Então, não adianta a gente querer lutar com as nossas próprias armas, porque a gente vai sair machucado. O ideal e o real é entregar nas mãos do Senhor, confiando de que Ele é quem rege o tempo. Lembrei que eu ia falar. Ele é quem rege o tempo, né? Então, a importância disso, de você não desistir, de você continuar. Por mais que você pense que a sua fé é do grão de mostarda, mesmo assim você tem fé. Aumenta essa fé. Eu lembrei o que eu ia falar. Isso vai acontecer, tá, meninas? Porque isso aqui é um bate-papo entre amigas, às vezes a gente já esqueceu. Exatamente. Lembrei que às vezes a gente, o tempo do processo da espera, que é o mais difícil. Meu Deus! É esse que abala a fé. Mas esse processo é justamente o que eu ia falar. Às vezes a gente acredita em Deus, acredita na palavra, mas não confia. Exatamente. É aí que a fé abala. Não é que você não acredita em Deus. Você acredita. Você acredita em tudo que está escrito na Bíblia. Mas a confiança, igual eu fiz, eu falei, amiga, eu não consigo mais orar sobre isso. Estou entregando. Você me ajuda a orar? Ela jejuou. Todas as minhas amigas que eu compartilhei a minha problemática, falaram, não. Você não vai desistir. Falei, então toma aqui, ó. Você ora por mim, que eu não consigo mais orar. E interessante, Lê, quando você fala isso, eu lembro muito do testemunho da minha própria mãe, né? Ela era casada com meu pai há anos, ela é cristã, levou todos os filhos para a igreja e o meu pai nunca foi da igreja, ele sempre foi de outra religião que não era dela. E o interessante é que ela tinha tanta fé que o esposo dela ia ser salvo, né? Ia receber a Jesus, que ela entregou de uma forma tão intencional isso, que ela tinha promessa do Senhor, que o Senhor ia salvar o esposo dela no leito. E ela teve essa fé tão inabalável em relação a isso, que eu não via minha mãe murmurando, Meu Deus, reclamando ou chamando, vamos pra igreja, menino, tu é um desgramado. Nunca vi minha mãe amaldiçoando. Que bom você meu falar pai. sobre isso. Então, Verdade. eu vejo na figura da minha mãe, dentro dessa perspectiva de fé inabalável, que ela era uma mulher, assim, Exemplo. da fé. Dentro da fé para mim. E quando eu fui trabalhada nesse 1 ano de fé, eu aprendi que é mais leve você ter essa vida mesmo, confiando unicamente no Senhor, porque o que é fé, gente? O que é fé? É a firme certeza das coisas que eu espero, mas que eu não vi ainda. Exatamente. Então, se a fé é a firme certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, espera aí, então. Então, todo mundo tem fé. E aí você vai ter 2 opções. Todo mundo tem fé ou todo mundo tem esperança? Todo mundo tem fé. Porque às vezes a esperança acaba também, né? Exatamente. Porque você tem fé de alguma coisa. Ou de algo ruim ou de algo bom. Sim. Porque tem gente que é catástrofe, né? Uma catástrofe ambulante. O profeta do caos. pensa no errado. É isso que eu ia falar. caos. Profeta do caos, Exatamente. gente. Então você tem 2 opções. Ou ter fé que vai acontecer, ou ter fé que não vai acontecer.
E essa Que fé vai dar o mesmo trabalho, vai. né? Gente, é o que você teve. É. E muitas vezes a gente vai chegar num nível que ali teve, que eu já tive, que vocês já tiveram em Isso algum se momento. chama esgotamento Exatamente. emocional. Aí a Tipo fé assim, abala. eu não quero mais. É contigo, Deus. É contigo, essa não entrega. é mais comigo. Agora eu entreguei de verdade. E é aí que E é você age o leve. atuar de Deus. E é leve, né? Quando a Lindo. gente entrega, Ou é muito leve. você tira um peso. A gente Você tira o seu braço, a força do Sim, seu braço, ela é sim. aliviada na hora. E aí, com isso, você fica mais leve. Coisas, às vezes, que você ficava sentindo, porque mexe com todo o teu emocional, você te traz uma paz, é essa palavra. É a Te paz traz que uma que paz excede todo que você entendimento. fala, uau, eu fiquei lutando contra mim é mesma. shalom. Eu fiquei lutando esse tempo todo contra mim mesma, sendo que eu tinha algo ao meu lado, superior a mim, que me traria essa paz que excede todo entendimento. Agora, meninas, uma pergunta, porque o fim proveitoso do nosso podcast é trazer a vida real. Aqui a gente não quer trazer para você coisas... A gente não quer trazer religião para você. Aqui a gente não quer trazer coisas que são utópicas, que não existem. A gente quer trazer aqui a nossa humanidade e dizer assim, eu tenho problema no casamento, eu tive, eu terei. Eu tenho problema com minhas filhas adolescentes, eu tive, eu terei. A gente não declara isso. Verdade. Eu tive, eu É verdade. O ideal é a gente não declarar isso, né? Mas a gente sabe que nesse mundo a gente vai ter aflições, né, amiga? Quem teve... Mas não declare isso no seu casamento. Não declare, não. Mas assim, quem teve, entregou. E quem não tem, continua pedindo direcionamento ao Senhor, entendeu? Para não ter. Então a ideia do podcast é justamente essa, gente. É você estar do outro lado falando assim, meu Deus, eu tô vendo essas 4 mulheres falando de fé, eu tô passando por um momento tão difícil na minha vida. Sabe, meninas e mulheres, e talvez você esteja homem assistindo também, a mulher é um ser muito emocional, né? Então, quando a gente está lutando, principalmente, a gente está lutando em oração, né? Porque é uma luta diária você acordar nos dias de hoje e tantas coisas acontecendo, né? Tantas ideologias querendo matar nossa família, nosso casamento. Você acordar todos os dias e você se posicionar como uma mulher, às vezes a sua alma vai enfraquecer mesmo. Eu sou pastora, eu sou psicóloga e vou dizer para você, nada disso me exime de, às vezes, a minha alma dizer, amiga, eu vou aí tomar um café, porque eu não estou aguentando. Talvez você esteja aí. E aí, o que a gente pode dizer para essas mulheres que estão assistindo, que estão com a alma enfraquecida? Liane, vocês estão falando isso, vocês têm amigas, eu não tenho essas amigas de fé. O que a gente diz para elas? O que vem no fundo do coração da alma de vocês para a gente entregar para essas A palavra mulheres? de Deus fala para a gente encher o nosso coração e a nossa mente com tudo que é bom. Filipenses 4, de 6 a 8. Tudo que é bom, Tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é justo, tudo que Vem de boa fama. vem de boa fama. Então, se você não tem amigas por enquanto, porque você vai ter, encha sua mente, encha seu coração de coisas boas. Né? Vá atrás de ler um bom livro, vá ler a palavra do Senhor, vá atrás de fazer um devocional, vá atrás de assistir coisas que edificam. Muito bom. Né? Porque, como eu falei lá no começo, você ter sabedoria de procurar uma amiga que vai te dar um suporte, né? Para não procurar aquela pessoa que vai te apoiar a sua dor. É isso mesmo, se tá certa, chuta o balde, vem, né? E vai lhe puxar ainda mais para baixo. Né? Então, tenha sabedoria com quem você vai escolher para conversar, para pedir um conselho e busque se encher de coisas boas. Sim. A ética do mundo diz que quando a gente tem crise no casamento, separa, não merece não, vai ser feliz. É o hedonismo, né, que dizem agora. Agora o negócio é ser feliz. Escutei muito isso. É? Meu Deus. Escutei muito isso, mas graças a Deus Deus... não escuta mais, né, amiga? Porque Não. se tu falar negócio desse, a gente dá logo uma... Porque, queridas, nós somos cristãs, mas pode ser que você não seja cristã. Agora, uma coisa é certa, você pode até não crer em Cristo Jesus, mas se tem uma coisa que é certo e verdadeiro, você aceitando ou não, é que Deus te criou. Você não veio de um boom, Deus te criou. E quando, por exemplo, um eletrodoméstico da Electrolux na sua casa quebra, tu não vai na Brastemp consertar, vai. Então, quem melhor do que o próprio Deus
que te fez do jeitinho que você é, quem melhor do que o próprio Deus para te ensinar princípios e valores que vão te levar a um bom lugar? Como ela citou aqui, Filipenses 4:8, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se alguma virtude nisso há, nisso ocupar o seu pensamento. Pergunto eu a você, no mundo de hoje, todas essas características de qualidade de pensamento que eu disse para você, que ela citou, no mundo você está achando isso? Não faço nem, tem nem perigo. Quando você liga a tele... Quando você liga aí o seu celular, que aqui você está vendo um podcast cristão, não religioso, cristão. Gente que segue princípios e valores de Jesus. Um cara que chegou aqui e revolucionou tudo em amor, em perdão. Se você liga esse seu celular e assiste isso, está tudo certo. Quando você começa a assistir outras coisas que não te edificam, como é que fica a tua mente? Exatamente. Então, tudo que for bom, tudo verdadeiro, sempre vai vir do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Aleluia. Amém. Então, o nosso objetivo nesse bate-papo nunca vai ser tentar te empurrar nada, tentar te convencer de nada, porque para nós cristãos o que convence é o doce e santo Espírito de Deus, ele não bate o pé na porta. O nosso objetivo aqui é que você entre na nossa sala, né, na sala de estar, né, seja na casa da Rose. Existem outras mulheres, se você não viu o primeiro episódio, vai lá nos conhecer, às 7, falando um pouco do que é esse podcast. Você vai ver outros episódios com outras carinhas aqui, cada uma com seu dom, com seu talento, umas mais maduras na fé, outras com outras experiências, mas sempre o nosso objetivo aqui é fazer você refletir como é que está a tua vida, como é que você está caminhando. Uma das visões do nosso podcast é que você seja uma mulher firmada na rocha, para que você possa, dentro da tua firmeza em Cristo Jesus, você salvar e curar a sua casa, a sua família. Sim. Porque, meninas, eu não é. Quando uma mulher tá bem, a casa tá bem. Quando a mulher tá mal, a casa tá bem? Não. A mulher sabe edifica o seu lar. Quando a gente não tá bem, você pode reparar isso. Quando você não tá bem, a casa não fica bem. E existem momentos, né, Vá, que a gente não tá bem. E aí a gente precisa buscar umas às outras, né? E teve umas semanas aí que eu não tava bem, né, gente? Uhum. E é essa vulnerabilidade que nos trai e nos atrai para mais perto de Deus, né? É dizer, não tô bem, não tô dando conta, não quero, tô desistindo e pronto. E tem períodos que a gente tá assim, tudo bem. E a gente precisa desse período, desse tempo. Mas a gente também precisa voltar. Jesus passou por isso? A alma dele esteve agoniada? Principalmente quando ele foi para a cruz. No Getsemane. Depois no Gólgota. No Getsemane ele agoniou a ponto de suar gotas de sangue. Isso é um fenômeno científico. Mas né? é muito bom ter amigas que têm a mente boa, menina. Que a pessoa aqui esquece, a pessoa estuda e esquece. Só como é benção ter amiga que tem uma cabeça boa. Mas isso é verdade gente. mesmo, amiga. Isso é verdade mesmo. Uma vai cobrindo a outra. Sim. Quando você falou lá no começo ainda sobre ter fé e acreditar, são duas coisas diferentes, né? Me veio aqui a cabeça. Tem muita gente que acredita em Deus. Acredita porque conheceu o que ele fez, os milagres que ele fez, conheceu, sabe, acredita naquele Deus que tem na Bíblia lá falando de todos os milagres de Jesus, de tudo que ele fez e tudo, mas não tem a fé para crer que ele faz o mesmo coisa hoje. Ele conhece um Deus histórico. Verdade. Tem um livro e eu leio, nossa, gente, como isso é Deus comum. de história. Mas não conhece aquele Deus de relacionamento, de revelação, né? Então, assim, quando a gente passa a conhecer esse Deus maravilhoso, perfeito, e começa a ter esse relacionamento com ele, a gente consegue ter a nossa fé renovada todos os dias. Por quê? Porque a gente começa a ver os pequenos milagres e os grandes milagres em Deus toda hora do dia. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu vou quebrar aqui todo mundo. Eita. Vamos lá. Vou até beber água. É verdade. Como é que eu vou conhecer um Deus que eu não vejo? Pode ser sua pergunta aí. Como é que você respira? Olha! Temos uma profeta na mesa, quero dizer. Temos uma profeta na mesa. Você vê, Eu já consegue fiquei até arrepiada. Exatamente. Como é que você consegue respirar sem ver o ar que Como você é que a gente respira? fala para elas?
Tá bom, Liana, eu entendi o que vocês falaram, eu vejo que vocês são mulheres de experiência com Deus, mas eu não vejo Deus, eu não sei. Como é que a gente conhece Deus? Vamos lá, galera, vamos pensar aí. Como é que Deus se faz presente nos dias de hoje, já que a gente não vive na dispensação de Jesus, que pessoas caminharam com ele, hoje a gente caminha com o seu santo, doce Espírito. Eu acho que eu já dei a resposta. Como é que a gente conhece a Deus? Amiga, assim, dizendo por mim, né? Cada momento do dia que eu acordo e que eu vou dormir, eu sinto literalmente a presença do Senhor. Eu sinto. Então Deus não se vê, a gente sente, experimenta. E como é que a gente conhece Deus? Porque talvez tenha alguém ali ouvindo que não sabe o que ficou para nós, para a gente poder conhecer Deus. Como é que conhece? O Espírito Santo. Exatamente. É ele que vem nos trazer esse convencimento, né? Uhum. E esse convencimento e esse querer conhecer ao Senhor vem a partir do momento que você decide, que nós decidimos a querer conhecer mais sobre esse Deus. É um desejo. É um desejo, é um vazio, né? Exatamente. Que é o que aconteceu muito com Paulo. Uhum. Paulo, ele era o perseguidor dos cristãos, Uhum. mas quando o Senhor se apresentou a ele, né, ele começou a experimentar algo ali que ele não queria mais. Uhum. Eu costumo dizer, e pego palavras de alguns ministros que eu acompanho, que se tem na Bíblia, gente, eu quero. Tem na Bíblia, eu quero vivenciar. É o bom, perfeito, agradável. Uhum. Tá bom, é bom, eu quero. Eu quero vivenciar o que Deus tem para nos proporcionar, quem Ele é na sua essência. Eu quero cheirar o cheiro de Cristo, eu quero exalar isso. Mas, Vanessa, é muito utópico, é muito esquisito, é muito... Como assim que eu vou cheirar? Como é que eu vou sentir? É sobrenatural mesmo, né? Natural. Não tem como É explicar. loucura mesmo. E vai da sua necessidade, vai da sua vontade. Se você que está aí do outro lado, né? Muitas vezes está dizendo assim, como é que eu conheço a Deus? Convida Ele para morar no seu coração. Convido, faz uma oração simples, Senhor, habita na minha vida. O que é Entra na minha oração, vida. Vá? Oração, exatamente, é conversa, né? Não é uma repetição, é uma conversa que você tem. A gente está fazendo uma oração aqui, tá orando, vai tá pro teu falando. secreto, vai pro Exatamente. quarto e, como diz, rasga. Sim. Se rasga na presença de Deus. Rasga na presença Então, de Deus. fala para ele, Senhor, eu quero te conhecer. Eu não te conheço. Eu vi aquelas meninas falando do Senhor. Não sei nem o que tu qual parte do universo você faz parte. E aí o Senhor vai se apresentar a você a partir desse momento que você convida Ele a morar no seu coração. E aí vem o Espírito Santo para trazer discernimento, convencimento, graça, amor, abundância. Então, muitas vezes você está vendo aqui a gente falando assim, meu Deus, isso é tão irreal, é tão distante da minha realidade, que eu sofro tanto, que eu vivi num lar abusivo, sei lá, gente, está tão usada essa palavra, abusivo, né? Que eu não conheço essa bondade e essa misericórdia de Deus. Verdade. Então, eu te convido, nós te convidamos a convidar esse Senhor para habitar e para conhecer. Assim, eu quero só experimentar o que elas estão falando. Convida ele. Convida porque ele é educado. E a gente vai Ele precisa do convite. E aproveitando, vocês que estão aí assistindo, dá um like, comenta, envia esse vídeo para amigas, para pessoas que vocês acham que precisam ouvir. Então não deixe de curtir, deixe nos comentários aqui para a gente poder ficar sabendo o que vocês estão achando, né? Que isso vai ser muito legal para a gente. Vai E nos no final desse nosso bate-papo, fica tranquilinha aqui. Isso que a Vanessa falou, a gente vai orar. Você não vai ficar sozinha nessa. Exatamente. Mas a Vanessa falou de uma coisa que eu achei muito legal dela trazer e me deu um link aqui. Ela falou de Paulo. Sabe quem é Paulo? Paulo foi quem escreveu a maioria do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É a parte da Bíblia que vem depois de Jesus. E ela falou de um cara que ele era um cara que era o mais improvável. Talvez você esteja ouvindo e eu quero trazer um link agora para dentro da tua casa. Paulo era um cara que ele maltratava os cristãos. Ele fazia o cristão morrer nos pés dele assim, ó, sem dó nem piedade. Ele era ruim. Mas eu vou consertar aqui minha fala. Não é que ele era ruim. E como ele era um zelote, ele era um homem que ele era judeu e que ele zelava pela lei como judeu, o cristão para ele era um cara que era um corrupto, um cara que estava fora da lei. Então não vamos dizer que ele era, mas ele era acreditava mau. naquela ele acreditava naquela verdade.
E ele era um cara que ele perseguia os judeus. Só que ele teve um encontro com Jesus. Aí você pode estar pensando assim, meu Deus, o meu marido, Tem mais jeito, ele não. é esse Paulo aí. Deve estar pensando, tem mais jeito, Meu marido, não. ele quando eu vou ao Tem, culto, gente, ele perturba meu juízo. O meu marido, ele implica com o meu pastor. Meu marido fala mal da igreja. Queridas, fica tranquila que a gente conhece essas histórias. Deixa eu te dizer um negócio, ela trouxe Paulo aqui, não foi à toa. O Espírito Santo já está conduzindo isso aqui para você entender algo. O Espírito Santo, ele é capaz de transformar a vida do seu marido. Mas a palavra fala lá em Pedro, 1 Pedro 3, que o homem que não conhece a palavra, ele vai começar a mudar o seu entendimento a partir de não das muitas palavras que você costuma dizer, mas a partir do seu proceder. Liane, eu não estou entendendo nada, vou te explicar. É o exemplo que eu dei da minha mãe, Sim. né? O exemplo arrasta. Exatamente, que ela tinha fé que o esposo dela um dia estaria servindo ao Senhor. E ela não implicava. Meu pai bebia. Meu pai todo domingo estava lá bebendo. Todo dia ele bebia, mas domingo ele ficava ébrio. Né? Embriagado. E não do espírito. Não, e minha mãe não implicava, ela colocava comida para ele, servia a ele. Ela era sábia, ela tinha demais. Sabedoria. Então ela não era aquela que tinha demais, e ela não era aquela que ficava, vai pra igreja, não, ela ganhou meu pai. É o Espírito, né? Exatamente. Mas às vezes e meu pai nunca esqueceu o impediu Espírito também de fazer isso, Sim. porque ele via o exemplo de mulher que ela era dentro de casa, né? Sem murmurar. Ele não tinha argumento, né? Ele Não. via o testemunho dela, né? Exatamente. O Gritava. testemunho. E às vezes a gente esqueceu o Espírito Santo do marido, né, gente? Não. Uma vez Essa é a terceira pessoa da Verdade. Trindade. A gente esqueceu, é a quarta Porque eu pessoa da esqueci Trindade. uma palavra do pastor David lá da igreja, quando ele disse assim, mulher, pare de querer ser o Espírito Santo do seu marido. Exatamente. Ai, a gente Principalmente quando a gente é chicotada. crente É. e o marido não é, a gente se acha muito mais inteligente, muito mais esperta. Em relação a essa questão do bom exemplo, né, da sabedoria, uma vez eu escutei uma história aqui, que eu não lembro, essa menina, ela falando de uma mulher que ela ia para a igreja, o marido não era da igreja, Já sei. e ela ia para a igreja Smith Wigglesworth, e deixava a esposa dele. o lugar, a cadeira do marido reservada. Lindo. Toda a vida que ela ia para a igreja, porque ela tinha a visão, ela cria e ela tinha a visão de que um dia o marido ia sentar do lado dela na cadeira, até que esse dia chegou. Né? Então, assim, a gente já tem que ter essa visão e a gente tem que se preparar. Ela e não saber, via mais esperar. Ela não via mais esperar. E eu posso comentar, eu posso É falar a uma certeza coisa das coisas que que não não se vê. Assim, e pode acontecer também de ser rápido, né? Porque assim, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Não pode ser. E eu vou contar algo que eu cheguei a compartilhar com vocês. Pode demorar, igual minha mãe. Pode demorar, mas também 70 anos. pode ser rápido. E assim, uma coisa que eu vou contar aqui, que eu contei para elas, que elas sabem, que pode ser irrelevante, mas para mim foi algo assim que teve muito valor. Eu estava num domingo, num culto, e o meu marido não pôde ir comigo. E eu estava feliz, porque eu estava na casa do Senhor para agradecer a todas as coisas que Ele fez, faz e irá fazer na minha vida e na vida da minha família. E eu fechei o olho, mas sabe quando dentro do teu coração tá com vazio, tá faltando alguma coisa? Sim, mas ele não foi porque ele estava trabalhando. Isso. Né? Só que assim, eu senti esse vazio porque o meu marido não estava comigo. E aí o que eu fiz? No momento de louvor, eu comecei a orar. Senhor, eu gostaria tanto que o meu marido estivesse aqui do meu lado. Gente, daqui a pouco eu senti uma mão Ai, que gostoso. por trás. E quando eu abri o olho, meu marido falando assim, eu corri para estar do teu lado. Isso para uma mulher faz Olha, tanta diferença. olha como eu digo para você, pode demorar muito, como a mãe da Vanessa demorou 70 anos para... o pai dela vir a conhecer Jesus. Eu demorei 40 anos para um casamento que era o meu sonho de vida. Mas nesse dia eu também orei, tive fé, não demorou um minuto. O meu marido estava ao meu lado. Então, isso só vem nos dar confirmação de que Deus caminha com a gente todo o
tempo. Sim. Ele ouve o mínimo detalhe, que pra gente, às vezes, é algo insignificante, né? Vamos dizer assim. Só que, olha, no mínimo detalhe, ele viu que eu tava com aquele pequeno vazio no coração e ele veio e ele falou: filha, eu vou entregar o que você está me pedindo. E foi instantâneo, porque assim, eu terminei, Tomou um susto. tomei um Se a susto. gente não desanimar, a Rosiane falou no início bem no início do nosso bate-papo sobre entra no teu quarto, no teu secreto, né? Sim. E a palavra garante assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, no teu secreto, que ele em secreto vai te ouvir. Vai te ouvir. E a palavra fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E é preciso que você saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. É o galardão. Galardoar é presentear, né? Se você sabe que ele é presenteador, que ele é galardoador, se você orar com fé, ele vai fazer. Agora, ele vai fazer no seu tempo? Não. Talvez você esteja orando por algo, por uma causa aí, do seu marido, seus filhos. Gente, a gente tem filha adolescente, filha jovem adulta. E tem mulher aqui que tem filho pequeno. São fases muito diferentes, né? Ensina no caminho o teu filho, né? No caminho. Não é você apontar o caminho, é você estar andando no caminho, de novo, testemunhando o tempo todo, teus filhos vendo você lendo a palavra, você tendo bons procedimentos. Mas chega um determinado momento da vida do jovem que eu não sei se você já está passando por isso, ou se você já passou por isso, que ele tem as escolhas deles. Pode ser que você esteja aí do outro lado falando, Liane, é exatamente isso que está acontecendo comigo. A minha filha servia na igreja, meu filho tocava na bateria, ele era do Ministério de Jovens, ele era líder do Ministério de Jovens e meu filho hoje se desviou. Se você não desanimar, se você permanecer orando, o Senhor vai ouvir sua oração. A gente pode garantir que seu filho vai voltar para o Senhor? Não, não, porque filhos fazem escolhas. Mas uma coisa é certa. Quando a gente dorme como mãe, bota a cabeça no travesseiro e a gente sabe que a gente fez a nossa parte, que a gente orou, que a gente estava lá, que a gente ajoelhou, que a gente clamou, que a gente chorou, a gente dá uma paz de dizer assim, eu fiz a minha parte. Agora meu filho cresceu e tem escolhas. Talvez você esteja vivendo essa angústia, né? Eu digo muito, Deus tem filhos, né? Ele não tem sobrinhos, não tem netos, né? Não tem irmãos, ele tem filhos. Eu sou filha, minhas filhas são filhas dele, né? Então cada um tem que ter seu encontro, sua experiência com o Senhor, né? Não é porque eu tenho o meu relacionamento, a minha experiência, que é garantido que meus filhos vão ter. Filho de crente não é crente. Não é crente, é verdade. Então, assim, o que a gente tem que fazer é permanecer no caminho com eles, levando eles junto e mostrando a verdade. Você que tem filhas adolescentes, é fácil? Rio, quando a pessoa... quando ri, é que o negócio tá é difícil, né? É difícil. Quando você tem 3, cada uma com o seu temperamento, né? Com a sua particularidade. E a gente tem que ser expert, né? Doutor em relacionamento, em temperamentos. E como trabalhar a fé neles. Muito bom. Com o nosso exemplo. E eu costumo falar muito que testemunho, ele gera ambiente de milagre. Verdade. E esses testemunhos, por isso que a gente está falando aqui para vocês, todos esses testemunhos que a gente contou, para gerar em você algo que venha mover o teu coração para esse ponto que nós estamos falando hoje, que é a fé. Eu tenho até um exemplo para dar em relação a esse testemunho, gente. Porque às vezes a gente acha que testemunho tem que ser uma coisa... E não extraordinário. O deficiente andou, o cego enxergou. Às vezes o milagre é seu marido levantar e com você para a são igreja. coisas... eu passei por uma experiência a semana passada e assim, como é importante, você precisa compartilhar com seus filhos, com a sua família, para que eles percebam Deus nos detalhes, né? Semana passada, eu estava indo para o trabalho, dirigindo, indo para o trabalho, e me veio ao pensamento, né? O Espírito Santo me trouxe uma colega minha do trabalho, que eu amo demais, e ela foi demitida do trabalho. Era uma querida por todos lá. E aí, eu ainda tenho contato com ela e tudo.
Mas aí me veio ela e eu fui o caminho para o trabalho. Já tinha mais de uma semana que eu não falava com ela. Fui orando, intercedendo pela vida dela, orando. Quando eu cheguei no trabalho, eu coloquei meu celular assim, uma mensagem. Mensagem de quem? Dela, com o coração. Bonitinho. São conexões divinas. E aí eu falei imediatamente para ela, disse, como o Espírito Santo fala. E aí contei, eu estava orando por você nesse momento. Que lindo. Né? Então, assim, você Provisão divina por amor à sua vida, né? Você compartilhar essas experiências faz com que seus filhos cresçam na fé, né? Aprendam sobre fé e tenham o desejo de caminhar junto com Deus. De pensar de ter essas experiências. Isso, meu Deus, isso acontece muito lá em casa, porque eu tenho 4, né, com idades diferentes, e eles falam assim, nossa, é incrível, mãe, como você fala muito em Deus, mas eu sei que Deus se faz presente aqui, porque tem coisas que acontecem que a gente tem um entendimento de que é Deus tomando conta. E isso é lindo de ouvir, né? De que eles veem que a todo tempo, até o nosso acordar, o nosso respirar, né? É Deus cuidando dos mínimos detalhes. E por isso a importância de nós não desistirmos dos nossos filhos, sabe? De, ele tá muito isso. Não fica rotulando o filho de vocês, não. Não coloque rótulos. O mundo já faz isso. Sabe? Porque o que o seu filho precisa é de uma mãe, de um pai do lado dele, incentivando, dizendo o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele pode conseguir as coisas, sabe? Incentivar. Então, assim, comece a trazer isso para o teu ambiente dentro da sua casa, sabe? De profetizar coisas boas dentro do seu lar, para o seu marido, para os seus filhos, sabe? Porque a palavra, ela tem poder. Porque quando Deus disse que haja luz, houve luz. Poder criativo. Então, nós temos o dom da palavra, nós temos poder na palavra, porque assim o Senhor nos capacitou para isso. Então, profetize dentro do seu lar coisas boas, sabe? Para que mude o ambiente, porque quando nós começamos a fazer isso, né, meninas, quantas coisas maravilhosas a gente vê acontecer, né? E no mínimo detalhe, como a gente comentou aqui, né? E se a gente fosse começar a compartilhar cada testemunho de fé que nós temos aqui, ia enriquecer, assim, testemunho da gente, ia trazer para vocês essa perspectiva. Eu quero também. Gente, quando eu escuto algo, eu tenho, sim, eu quero. Eu quero um pouquinho dessa porção. E aí, desculpa te cortar, mas já te cortando. Aí é oferecer o Jesus verdadeiro. Exatamente. Porque quando você dá um testemunho desse, você está oferecendo um Jesus. Exatamente. Porque tem gente que não quer Deus por causa do Jesus que a gente oferece. Então vai. E assim, eu tenho testemunhos de falta de gasolina até um rim restituído dentro do ventre da minha mãe, da minha filha, né? Dentro do meu ventre da minha filha. Então, quando eu falo de gasolina, já aconteceu comigo também. Vamos dar uma hora. Tava zerado e geralmente só pode andar alguns quilômetros e Senhor, por favor, Senhor. Bota um vento aí. Da gasosa. Cospe um vento aí. Sopra um vento. Exatamente. Eu tenho da gasolina até o rim da minha filha. Que quando eu tava com 5 meses de gestação da Isa, foi detectado que ela só tinha um rim. E eu disse, Senhor, eu não pego essa palavra para mim. E o médico, quando viu, ele disse assim, para de falar de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Naquela hora, isso. Mal sabia, não tem nada a ver com Deus. Eu tive uma indignação sobre Deus. Eu tive uma indignação santa. Eu disse, sai pra lá, Satanás. Saí daquele consultório chorando, compartilhei com meu esposo. E aí a gente começou a orar e resolvemos não compartilhar com mais ninguém sobre o que tinha acontecido. Falei, mas por que você não queria nem pedir oração? Não, porque muitas vezes, o que me limitou a pedir ajuda em relação a isso? Porque se até minha própria família, qual olhar
vamos colocar para vocês exercício para vocês. Qual olhar que você teria se eu chegasse e dissesse assim, minha filha só tem um rim? Qual a sua cara? Logo o olhar é natural. Vai perecer a vida inteira. Aí, Tiago, eu não queria. Você não precisava daquilo naquele momento. Naquele momento. A pessoa vai logo com pena. Você não Pronto, precisava era essa de fala que eu não pena. queria. Então, junto a isso, eu disse, não vou Precisa ser compartilhar. seletiva. Exatamente. E a gente não contou para ninguém. Só fomos contar pro meu cunhado, que é pastor, e para mim ele é um pai na fé. E quando a gente contou, eu disse, vamos orar, Deus vai curar. Era isso Ele que eu operou precisava. milagre. Exatamente. Maravilha. E a gente, 2 semanas antes dela nascer, a gente fez um jejum, uma oração. Né? Depois a gente vai falar sobre isso também, sobre o que é jejum, sobre o que é o poder dessa oração. E 3 dias antes da Isadora nascer, eu fui para o último ultrassom. E quando eu cheguei lá, a doutora, tá tudo bem? Não, mas eu quero um ultrassom, doutora. Eu disse, não, mas não tem como, porque você vai ter o neném daqui a 2 dias. Aí, não, mas eu quero ver o segundo rim da minha filha. Ela olhou para mim declarou. Uau, que lindo! Ela olhou pra... E lembrando, Meu gente, isso foi no Deus, 5º eu mês sabia que eu disso. detectei. Fui pro 6º, vi lá, não tinha. 7º, não tinha. 8º, não tinha. Não tinha. E aí, quando eu fui, ela passou, meio que ela não queria me contradizer, né? E aí, gente, eu fui na mesma clínica que o primeiro médico que viu Disse que ela não tinha. Eu queria que ele visse o Ele segundo. disse o milagre. Eu fui no mesmo. Aham. Eu disse, não, eu queria ser atendido por aquele médico. Não, infelizmente ele não está lá. Infelizmente ele não pôde provar daquele momento. E a médica que me atendeu, ela disse assim, Isadora tem só um rim, né? Eu disse na hora para ela, não. Ela tem um histórico de rim único. A fé fala. Mas a senhora acredita que em milagres? Ela olhou assim para mim, acredita, né? Porque ela ela acredita, sim. Aí depois a senhora vai ver o milagre agora. Na hora que ela mexeu, ficou mexendo, mas a Isadora tem os 2 rins. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu não falo isso para vanglória, porque é do Senhor. E por mais que apareça, por que ela é merecedora? Porque essas mulheres aqui foram atendidas? Não tem porquê, não. Não tem nada a ver com merecimento. Porque eu também perguntei, exatamente, porque eu também perguntei, Senhor, por que eu? E aí o Senhor disse, por que não você? Sim. Então, naquele momento, eu pude testificar de uma fé inabalável. Porque naquele momento eu disse, eu não recebo esse diagnóstico e eu creio que minha filha vai ser curada. E aí, gente, tem inúmeros. Eu creio que se a gente fosse passar aqui, você vai... Eu acho que vai ter o 1, 2 e o 3. Fé inabalável. 1, fé inabalável. 2, fé inabalável. Você falando sobre isso, eu lembrei também, porque quando eu estava grávida da Clara... Gera ambiente. Você falando, eu lembrei. Todos os exames que ela fez, translucência nucal, tudo acusou que ela nasceria com síndrome de Down. Uau. E a médica me perguntou, você quer fazer aquele exame que pega o líquor, né, da coluna, para poder confirmar? Eu falei para ela, olha, era R$800 há 24 anos atrás. Eu falei, é minha, eu vou amar, vai ser gerada. E aí, o meu marido, naquela época, foi a um retiro espiritual da Igreja Católica. E ele teve ali um encontro com o Senhor e o Senhor disse ele falou assim, não, a minha filha não vai nascer com síndrome de Down. Quando ele voltou para casa, naquela época a minha fé era muito, muito, muito pequenininha, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, e eu falei para ele, amor, já tá aqui. E ele disse, não, nossa filha vai nascer normal. Gente, eu não tinha a fé que ele tinha naquela época. Eu não tinha. E quando a Clara saiu, e a doutora Noemi levantou ela, eu mal. E eu fiquei com aquela menina de 6 da tarde até 6 da manhã, contemplando ela e chorando. A minha fé ali foi edificada. Né, gente? A minha fé foi edificada. E o seu esposo estava com fé. Ele falou, pode ficar tranquila. Voltando para a primeira pergunta ali, que a gente até entrou aqui. Ou não é? É ou não é? Olha como é. Não é. Não é abalável. E em muitas circunstâncias vão ter momentos que nós vamos ter a nossa fé inabalável. Mas se nós tivermos esse tantinho, gente, a nossa fé ela não é abalável. Não foi um diagnóstico que me abalou, não foi o diagnóstico que abalou o esposo dela. O seu esposo, mas a minha abalou, porque naquela época eu não tinha conhecimento. Não abalou ele. Não nos abalou, porque eu disse, Senhor,
eu não creio, eu não recebo esse diagnóstico. Da mesma forma foi com tolerância de glúten na minha filha, que ela vivia no hospital e foi curada também, taquei leitinho na boca dela, disse ela vai ser curada. Foi restituído um rim, porque o que é uma verdade. tolerância? Então, Gente, vai com muitas calma, vezes... Tá? Não é pra fazer isso, Por favor, não é doutrina. Não façam isso Não, em casa. nada do que nós estamos É falando. doutrina. Exatamente. É É uma testemunho. experiência, gente. É experiência. Muitas vezes nós Muito vamos precisar tomar algumas situações, mas outro, e é um direcionamento do Senhor. Gente, não faça nada sem direcionamento do Senhor. com Ai, não, direcionamento do Senhor. o homem lá mandou eu fazer o ungir, nananã. Você recebeu isso do Senhor? Faz. Se não, não faz. A mesma coisa, gente, é sobre suspensão de medicamentos controlados. Exatamente. Até porque isso é sério. Vamos falar tá? sobre isso? Vamos Isso é falar sério, tá? Isso é bom. Deus deu habilidades aos homens aqui na Exatamente. Terra para nos ajudar. Então, tem muita gente, e tá certo, a questão da fé, né? Eu também já com fui muito de direcionamento. falar, não vou aceitar isso, e vou entrar em oração. E o Senhor respondeu. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas estão habilitadas aqui nessa terra para nos ajudar. A gente não pode ser negligente com isso. Conta o teu testemunho sobre a depressão, a visão que você Isso. tinha de uma psicoterapia. Então, há anos atrás, eu tive uma depressão profunda. Eu fiquei muito ruim. E pessoas, né, que viviam junto comigo e já estavam observando isso. Só que eu dizia assim, não. Pensamento religioso. Eu não vou para psicólogo. Psicólogo é coisa de quê? Psicólogo é coisa de doido. Gente, tem cabimento. Mas você tinha um pensamento, ela disse pra mim, Eliane, eu tinha um pensamento muito religioso. Eu achava Sim. que tudo era espiritual. Tudo era Nem espiritual. tudo é espiritual. E assim, e eu Embora via, passe pelo espiritual. isso, eu via que as minhas orações eram ouvidas, mas eu tinha que ter um combo, que a gente diz, o conjunto. Uhum. Naquele momento, o Senhor estava me ouvindo, ele estava sabendo o que eu estava passando, mas ele dizia, ei, eu dei entendimento, estudo para essas pessoas te ajudarem. Eu te ajudo, mas você precisa fazer a sua parte. Até porque ela tinha passado por um processo pessoal muito complicado e gerou a depressão nela. Então foi algo químico, foi algo emocional, isso. algo comportamental, Isso, algo natural. Isso, e aí eu busquei ajuda, e aí foi o combo, né? Foi o Senhor agindo de um lado e o profissional agindo do outro, até que me fez sair de todo aquele movimento. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né, com relação a isso, como a gente está comentando A gente tem aqui. alguns líderes que às vezes fazem isso, né? De dizer assim, não, é demônio, não sei o quê. Gente, olha só, Nem tudo é. a fé não exime você ter a depressão, mas uma pessoa que tem depressão e que tem fé, ela melhora absurdamente o processo de cura. Sim. Mais rápido. Então, é muito mais rápido. Por quê? Porque se a fé é a firme certeza das coisas que eu espero, uma pessoa que está em depressão, ela não espera nada. A vida dela, quando ela está em depressão, ela só vê a vida em preto pensa, e Ela branco. se fecha. Ela não tem força para ter fé. Então, se a fé é firme certeza das coisas que eu espero, é claro que uma pessoa deprimida, a fé dela vai estar abalada. E quando a gente fala abalar, abalo faz isso, não é perder totalmente a fé. Então, a fé balança. E quando a gente está em depressão, quem já teve depressão sabe que você não espera nada da vida. Você levantar da sua cama e tomar um banho é um milagre. Naquele dia, pode ser que no dia seguinte você não consiga. Então, quando a gente fala sobre fé, e a gente já englobou aqui casamento, educação de filhos, a gente já falou de testemunhos de milagres e cura. Vamos falar dessa cura. Arrudeamos tudo. Vamos falar dessa questão. Mas não saímos do contexto. Não, tudo sobre fé. Tudo sobre fé. Vamos falar sobre cura divina? Tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que você vai orar. O que explica um homem como o Padre Marcelo Rossi, um homem, nossa, que tem uma fé incrível, que canta fé, prega fé, vive fé, e ele teve uma depressão que ele ficou pele e osso. O que explica um homem de fé ter depressão? Significa dizer que nós somos de carne e osso, enquanto o nosso corpo é corruptível, né, ainda não foi transformado para a glória, a gente vai passar por situações. O que explica um homem que teve dom de curar? Aflições. O que explica um homem que teve dom de curar, curou tanta gente e ele morrer de câncer? O que explica isso?
Então, existem coisas que nessa dispensação nós não vamos entender. Nós vamos entender depois. Uma coisa é certa. Você pode ser acometido de uma depressão mesmo sendo uma pessoa de fé. Agora, a fé, ela vai ser uma ferramenta, um caminho que vai ajudar a você e as pessoas que estão ao teu redor dizer assim, mesmo que as coisas sejam difíceis para você, eu vou junto contigo. Eu tenho fé que tu vai sair dessa. E quantos testemunhos de depressão curada a gente tem? Um aqui na mesa. Talvez a gente tenha até mais no nosso grupo de 7 mulheres, mas o que eu queria dizer é que ainda existe um pensamento muito, uma ignorância, né? E não no termo de pejorativo ou de xingamento, mas de ignorar, né? Falta de conhecimento de que a ciência é criação divina. Eu, como psicóloga, eu já ouvi e ouço até hoje pessoas dizerem que, não, psicólogo, eu tenho minha amiga, eu tomo um café com ela, olha, isso aqui é terapêutico, mas não é terapia. É verdade. Porque existem técnicas que a ciência dá para o profissional, para o psiquiatra, que uma amiga não vai poder falar. É verdade. Existem momentos que numa depressão ela está tão profunda, dependendo do grau da depressão, que um medicamento uma amiga não vai poder te dar, mas um psiquiatra vai. Então, acho que falar sobre isso é tão importante, né, meninas? Com certeza. É salvífico. Então, talvez você esteja aí do outro lado falando assim, Liane, eu tenho muito preconceito em dizer para as pessoas que eu tomo medicamento controlado. Não precisa dizer não, somente toma. Vá ao médico, procure um profissional da área de saúde. Não é vergonha. Olha só, você procurar um profissional da área de saúde não significa que a sua fé é fraca, significa que você é uma pessoa inteligente emocionalmente, mesmo estando deprimida, mesmo estando com uma bipolaridade, mesmo estando com borderline, mesmo estando com uma crise de ansiedade, mesmo entrando em pânico. Ei, antes de você conhecer Jesus, você sempre teve uma alma. E talvez você conheceu Jesus com 20, 25, 17, mas e a sua infância? O que você viu, ouviu e sentiu que trouxe tá dores para guardado lá dentro, lá no fundo da alma? Então, acho tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Hoje, nós 4 aqui, você não precisa ser psicóloga para entender isso. Nós 4 aqui, mais as outras mulheres, né, têm a consciência de que médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, eles são de Deus. E tirar esse preconceito. Psicólogo não é coisa de maluco. Psicólogo é coisa de gente inteligente que quer ter um autoconhecimento até para enxergar Deus da maneira perfeita. Porque dependendo da relação que você tem com seu pai, você vê Deus Pai de uma forma que você não gosta de ver. Verdade. Então, meninas, a gente pode deixar elas com um gostinho assim, né? De quero mais, não acha? A gente vai falar sobre muitas coisas. A gente aqui, tem né? muita coisa para abordar, né? E a gente espera que vocês estejam conosco no nosso próximo episódio, que não vamos comentar agora. Mas só para elas terem gostinho, vamos falar do que a gente vai falar? A gente vai falar de mesa posta. Sim. E a gente não vai falar de mesa posta que você precisa ter essas coisas maravilhosas que só minha amiga Rose tem. Que lá em casa eu nem tenho assim, mas eu ponho na mesa. A gente vai falar de mesa posta. Qual a importância de estar... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é mesa. Sim. Jesus, ele poderia ter anunciado a ida dele, o plano perfeito da salvação, em qualquer lugar, no monte, onde eles oravam, no templo, mas ele colocou a mesa. A gente vai falar de mesa, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de autoridade no nome de Jesus. A gente vai falar de tanta coisa do dia a dia. O nosso objetivo, gente, o nosso caminhar com Jesus. O nosso caminhar é leve, sabe? Né? O dia a dia com Jesus, como é leve. Como é gostoso, né? Você tá mal na tua alma e tu ir pra dentro do teu quarto, tu chorar no colo de Jesus, o Espírito Santo vem e traz aquela paz. Que a gente não entende, o mundo tá caindo ao derredor e a gente tá com aquela paz, né? O que mais que a gente vai falar? Pra elas ficarem com gostinho. Nós vamos falar sobre como você cuidar do seu lar, feminilidade da mulher. Tem muita mulher que perdeu a feminilidade, né, gente? Talvez você esteja aí do lado e você fale, eu sou essa, eu não tenho mais feminilidade, e feminilidade não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com cabelo. Feminilidade tem a ver com qual papel você exerce na sua casa. Sim. Você é o generalzão da sua casa? Porque talvez o seu marido não se coloque na posição de sacerdote. Você precisa ser a mulher que faz tudo, aquela que se não fizer o marido não faz. A mulher que o mundo diz que é pra ser. Vamos falar sobre isso. Ela também falou. O que mais? Nós temos aqui uma líder de mulher única, um curso que tem movimentado a vida das mulheres. Identidade, né? Vai falar sobre identidade da mulher. Vamos falar sobre colorimetria, como se vestir, né? Como uma mulher cristã se veste. Nós não vamos falar de roupa, nós vamos falar de identidade. O que a roupa essência reflete. De dentro para fora. Uau. Né? A essência da mulher de dentro para fora.
Então, meninas, obrigada por nos acompanhar até aqui. Foi maravilhoso ter a companhia de vocês e de vocês aí do outro lado. Continuem conosco, porque o próximo episódio virá, tá bom? Um beijo, meninas, obrigada. A gente quer, nesse momento, terminar, né, Paulinha? Isso, fazendo uma oração. Com uma oração, perguntando para você, tira aqui agora uns segundinhos com a gente. Eu quero que você traga à tua memória o que é que você precisa ver que você não conseguiu ver ainda, porque talvez a sua fé esteja abalada. Qual é a área da sua vida que você fala, Liane, eu não aguento mais isso, eu não aguento nem mais orar. A gente está aqui para orar por você, eu vou pedir para você orar, vá. O que você já está desistindo? Que quando você acorda de manhã, passa na tua alma, eu não quero levantar, eu não aguento mais, estou cansada. Eu estou cansada de ver meus filhos não me obedecerem, eu estou cansada do meu trabalho, eu estou cansada de ver meu marido ser grosso, eu estou cansada de ver meu marido sem fé, eu estou cansada de mim mesma, tem pecados que eu não consigo me livrar, eu estou cansada desses meus comportamentos tóxicos que eu repito padrões da minha família, eu não consigo me livrar deles, eu preciso de ajuda. A gente está aqui. Tem 4 almas que se importam com você. Sabe, queridas, nós não somos blogueiras. Tem mulher aqui sentada à mesa que disse, eu não sei se eu vou conseguir falar na frente da câmera. Mas por amor. Por amor. Por obediência. Por obediência. Ela disse, não, eu vou. E o Nós podcast é para dizer que foi por nós que ele morreu. E por vocês nós estamos aqui. Amém. Então eu vou pedir que o Espírito Santo realmente conduza a Vanessa nessa oração. Ele vai dizer o que ela precisa dizer para que você receba. O Espírito Santo, ele está aqui nesse projeto. Talvez você esteja aí até em lágrimas, falando, Liane, parei aqui de paraquedas. Como eu escuto isso no meu Instagram? Parei aqui de paraquedas. Uma palavra que você falou, eu estou com vontade de levantar no dia seguinte, porque todo dia eu peço para morrer. Queridas, eu escuto isso semanalmente. Talvez você esteja nessa condição, pedindo para morrer, desistindo da vida, deprimida, tendo crise de ansiedade, de pânico, não sai mais dessa cama. Eu já quero declarar em nome de Jesus que a nossa companhia, né, a influência que está sobre a nossa vida, a unção que está sobre a vida dessas 4 mulheres vai atingir a sua vida. Porque a gente não está aqui para mostrar uma mesa bonita. A gente não está aqui porque a gente fez uma escova no cabelo. A gente está aqui por amor a você. Porque um dia esse amor nos alcançou. E a gente está tão cheia desse amor que a gente só quer transbordar isso para você. Amém. Então aceita essa oração, receba essa oração. A Vanessa falou que para você entregar teu coração, se você não conhece esse Deus, para você entregar esse coração. Então, além de uma oração que ela vai fazer agora, para trazer você, espírito de vida sobre você, ela também vai convidar você a receber esse Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigado por essa mesa, obrigada por esse momento, Jesus, de compartilhar experiências que tu nos deste sobre a fé, Pai. Porque, como foi dito aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas que esperamos. E se tem alguma mulher, Jesus, se tem algum homem, Jesus, traz essas câmeras que esteja sem esperança, Pai, para acreditar em algo, Deus, renova a esperança, renova a fé, Senhor. Renova, Senhor, aquilo que esses homens e mulheres têm perdido ao decorrer dos anos, Pai, ao decorrer do seu dia a dia, das situações, das circunstâncias. Dá a eles, Senhor, visão de águia, Deus. Não dá um olhar somente para as coisas, mas dá uma visão de futuro. Que eles possam contemplar o futuro da forma que o Senhor entregou para eles, Pai. Nós declaramos cura, Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, como autoridade, que mulheres vão assistir esse podcast, vão ser curadas das depressões, que nenhum desânimo vamos abatê-las novamente, que nenhum sentimento, Senhor, de morte, nós cancelamos, nós anulamos todo pensamento de morte, depressão, angústia, medo. E nesse momento, Senhor, que eles possam receber a Ti como um Senhor e Salvador de suas vidas. E se você estiver aí do outro lado da tela e quiser fazer essa oração comigo, repete comigo: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida e eu te convido para fazer parte
da minha futura vida, Pai, aqui na terra. Que a partir de hoje, tu possa mudar os meus pensamentos, mudar as minhas atitudes naquilo que o Senhor projetou para mim. Deus amado, Pai querido, me recebe como filha, como filho amado. Nesse momento eu te reconheço, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador. E eu quero estar vivendo contigo eternamente. Deus, muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus, eu te agradeço por todas as vidas que receberam a Ti, por ter tido essa conversa, por ter trazido, Senhor, uma mesa de compartilhar sobre curas, milagres, onde enfatizamos a fé em Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos, esse mover, Jesus, e que cada um que está assistindo seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Siga a gente no Instagram para vocês conhecerem Dê um um pouco like. mais do nosso. Dê um like, compartilha, dê um like. Comenta, compartilha. Siga a gente no Instagram, Nós Podcast UFC. Ali você vai ter uns cortes, você vai ter um pouco da nossa vida real, você vai ver a gente sem batom, sem cabelo bonito, porque nós somos de verdade, né, amiga? Exatamente. Algumas considerações finais vocês querem fazer? Não, acho benção. que foi benção. benção pura. Menina! Né? Então, Menina! ficamos por aqui e agradecemos a companhia de vocês nesse café da manhã tão maravilhoso. Bem-vindo à nossa e até nossa a próxima. casa. Bye, bye. Beijo. Bye, Tchau. bye. Jesus, gente, tô